Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre a estrutura física da UTI. E aí, ela vem através da RDC 50, né, que foi criada em 2002. Nós temos outras normas também que regulamentam as UTIs, porém, a que enfatiza mais é a RDC 50, que nós vamos falar dela ao longo do curso. E aí, a RDC 50, ela fala o seguinte, que a unidade de terapia intensiva, ela deve ser, dimensionada com os seguintes critérios. É obrigatório em hospitais com mais de 100 leitos, tá? Para UTIs neonatais e pediátricas também. Posto de enfermagem deve ser centralizado com no mínimo 6 metros quadrados. Não quer dizer que ele tem que ser no centro da UTI, não. É indicado que ele seja assim. Mas ele pode ser próximo a uma parede, desde que eu veja, né, eu tenha visão de todo os pacientes ali na unidade. Outra coisa, eu tenho que ter área para prescrição médica, né? O quarto de isolamento, eu tenho que ter, né, a cada 5 leitos, pelo menos um leito de isolamento. E também esses leitos devem ter aproximadamente 10 metros quadrados, tá? Área coletiva de tratamento, ela deve ser, contando com isolamento, 10 leitos, né? E mais ou menos 9 metros. Eu vou fazer um esqueminha para vocês depois verem como que funciona, como que fica a estrutura mesmo. Vou fazer desenho, que aí fica mais fácil de entender. Outra coisa, a gente tem que ter a DML, né, que é importante, as salas de utilidades, sala de espera de acompanhante, né, isso tudo tá dentro do protocolo da RDC 50/2002, tá? Eu tenho que ter um quarto para o plantonista e geralmente tem o quarto da enfermagem também, tá? Porque o repouso é feito lá dentro. Eu tenho que ter a secretaria, que é onde vai ter junto com a recepção, o local da rouparia, depósito de materiais, né, de limpeza, depósito de equipamentos materiais, então, por exemplo, um vácuo, um ventilador mecânico que não está sendo utilizado, ele deve ter um local, né, de armazenamento. Tem que ter a copa, o banheiro para o quarto do plantão e os sanitários dentro do vestiário feminino e masculino para os profissionais e o sanitário para o paciente. Mas, Ludmila, o paciente não pode levantar. Tem alguns pacientes que não têm restrição quanto ao repouso no leito. Então, por exemplo, ele pode levantar, desde que a equipe acompanhe ele, tá? E aí, a área também de estar para a equipe, né, onde a gente vai ficar, e também o sanitário para o público, que geralmente fica na recepção. Quanto à distância dos leitos, esse daqui que eu vou fazer o esquema para vocês para ficar mais fácil o entendimento. Box de no mínimo 3 metros, tá? De largura, vai ser um metro da cama, 1 metro da direita e 1 metro da esquerda, mais 1 metro para as costas da cama. Entre os dois leitos, eu tenho que ter, então, 2 metros, porque 1 metro do meu leito e 1 metro do outro leito, né? O pé da cama tem que ter 1,2 metro de distância e entre leitos e a parede, no mínimo, 1 metro. Quanto aos lavatórios, a cada 5, né, leitos de não isolamento, eu tenho que ter pelo menos um lavabo. Para as neonatais, a cada 4 berços ou cada 4 incubadora, um também, tá? As torneiras têm que ser de comando, pedais, o secagem, então álcool em gel, tudo tem que ser de botoeiras, tá? Por quê? Porque quanto menos contato, menor a chance de infecção, né? As instalações elétricas. Quanto à iluminação geral, tem que ser de uma forma que não incomode, né, o paciente, porque ele vai ficar deitado, pensa ele olhando o dia inteiro para uma lâmpada, né? Então a gente tem que posicionar isso. Eu tenho que ter iluminação de cabeceira. Essas luzes têm que ser fluorescentes, tá? E também tem que ter as vigílias que devem ficar próximos aos rodapés, mais ou menos 50 centímetros do piso. Isso tudo protocolo da RDC 50. Cai demais em concurso público isso daí, viu? Quanto às tomadas,
No mínimo 8 tomadas por leito, tá? Geralmente fica na cabeceira do paciente. E eu tenho que ter também tomadas distantes, mais ou menos 15 metros, para caso de raio-x, esses equipamentos que necessitam, né, de algum tipo de tomada para utilizar. Mas a sugestão é no mínimo 12 tomadas. Mas o protocolo, 8 tomadas que são obrigatórios, né? E aí, a gente deve levar em conta também as voltagens, se é 120, se é 220, 110 ou 220. Então, a gente sempre tem que avaliar isso. Quanto à instalação de gás, nós temos que ter oxigênio, óxido nitroso, vácuo e ar comprimido. Para as UTIs neonatais, o oxigênio, e para a UTI, eu tenho que ter 2 por leito. Óxido nitroso a gente não está utilizando mais, né? Vácuo, 1 por berço ou 1 por leito. E ar comprimido, 2 para berço ou para incubadora e 2 para o leito adulto. Então, tem que ser bem separado isso. Quanto à climatização, o ar ele vai de 21 a 24 graus, mas Ludmila, o ar geladestando, por isso que o povo pega pneumonia. Então, foi comprovado, tem vários estudos científicos que mostram que dentro de uma UTI, se eu deixar o ambiente quente, eu tenho uma maior proliferação de bactérias, por isso que fica mais frio. O certo é a gente cobrir o paciente, né? Então o paciente fica coberto e a temperatura fica mais elevada. Esse ar, ele deve ser limpo a cada 3 meses e qualquer alteração que eu tenha tem que ser arrumado de imediato, porque senão vai ter proliferação de bactérias, tá? Então, pessoas, vocês... e outra coisa, a umidade do ar, ela fica entre 40% a 60%, tá? Então, tudo tem que ser organizado. Por que hoje a UTI eu preciso dar essa estrutura? Para que eu evite complicações futuras. Então, eu faço toda uma estrutura que eu tenho que ter esses parâmetros para me evitar complicações futuras. Isso por quê? Porque pensa, se eu colocar um paciente, o certo seria, no caso, por exemplo, de um isolamento, o isolamento tá cheio, eu tenho que colocar esse paciente na UTI. Então, eu vou colocar eu tinha que pular uma cama, né? Então, eu colocaria em uma cama, pularia outra daquele paciente que está com algum tipo de contaminação. Mas aí vocês vão observar o seguinte, a UTI é o que mantém a maioria desses hospitais aqui hoje. Então, na maioria das vezes, não pula-se essa cama, seguindo o protocolo da RDC 50. E isso faz com que a gente tenha vários tipos de infecções hospitalares que nós vamos falar ainda nas complicações relacionadas à UTI. Por isso que a gente, mesmo que eu não pule um leito, eu tenho que manter essas distâncias. Para que o quê? Para que eu evite complicações. Certinho? Vou fazer o esquema e vou deixar para vocês, para vocês entenderem melhor. Semana que vem eu estou de volta e aí eu tiro todas as dúvidas. E a gente vai falar do processo de humanização na próxima aula. Até lá!